Você tem pouco tempo ao longo do dia e ainda assim quer organizar os estudos do seu filho e ajudá-lo? Fica nesse vídeo até o final. Eu vou te passar hoje 3 dicas para fazer o que é chamado de after schooling, ou seja, os estudos após a escola, mesmo tendo pouco tempo. E aqui vai a primeira dica. Faça aquilo que é essencial. Eu estou olhando aqui um pouco para baixo porque eu anotei os pontos para a gente não perder o fio da meada. Mas faça aquilo que é essencial. E o que é essencial na educação do seu filho? Primeiro, a educação de linguagem dele e a aritmética. Então, essas duas coisas. Então, se o seu filho ainda não está alfabetizado, foque em alfabetizá-lo. Se o seu filho já é alfabetizado, mas não interpreta muito bem, foque no letramento dele, que é ensinar a abstrair, a tirar sentido de um determinado texto. E é claro que essa formação vai ser feita com a leitura de textos clássicos, mas também com o estudo da gramática, com o trabalho de interpretação mesmo. Eu sei que ao longo da sua vida acadêmica, provavelmente, você não aprendeu a interpretar. Então parece até estranho que alguém te fale que o seu filho precisa aprender essa habilidade, porque nós sempre fomos jogados diante do texto ali e alguém diz assim pra gente, interpreta aí. Só que não é assim que funciona. Então o seu filho precisa mesmo aprender a interpretar. Se você nunca ouviu falar disso e quer saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários e nos próximos vídeos eu trago um pouco desse ensinamento de como é que se ensina uma criança a interpretar um texto. Então, esse é o primeiro ponto. Se o seu filho não vai muito bem na compreensão, na escrita de textos, você trabalha a escrita de textos. Mas saiba que o principal a ser trabalhado é a linguagem. Por que, Sângela, você está falando isso porque você dá aulas de português e aulas de alfabetização? Não, não é por isso. Mas é porque qualquer coisa que você vai construir, você só constrói em cima da linguagem. Como é que você estuda matemática? Utilizando linguagem. Como é que você estuda história, geografia, ciências? Utilizando linguagem. Então, quem sabe interpretar texto não tem dificuldade de estudar nenhuma matéria. E aqui, quando eu falo isso também, existe a parte da memória. Então, dentro da linguagem, sempre se deve trabalhar memória. Não é normal que o seu filho leia um texto 2, 3, 4 vezes e não se lembre informações básicas a respeito do texto. E às vezes é por isso que ele tem dificuldade em ciências, em geografia ou em qualquer matéria que exija da memória dele. Dito isso, vamos agora ao segundo ponto, que é organize bem o que vai fazer. Não deixe espaço para pensar demais. Como assim? Às vezes você quer fazer com seu filho, mas você não separa um horário em que isso vai ser feito e você não separa o que vai ser feito. Então, quando te dá vontade, quando bate aquela necessidade, você chama, filho, vem cá, vamos fazer isso. Mas não é assim que deve funcionar. Você deve ter um horário fixo para aquilo. É claro que pode variar a depender do dia da semana. É claro que pode acontecer um imprevisto, mas não deixe que os estudos do seu filho sejam um eterno imprevisto. Então você precisa ter alguma ordem nisso. E você vai separar o material ou a aula de quem ele vai assistir, de quem ele vai aprender. Se você domina o conteúdo, você vai separar e preparar as aulas como se você fosse o professor do seu filho. Mas é importante deixar essa coisa organizada. Aqui eu dou uma dica da minha experiência como professora. Utilize o sábado e o domingo, se possível, para organizar essa semana, organizar esses horários, esses materiais. Porque é horrível que o seu filho vá fazer uma atividade com você na segunda e bem no horário, 3 horas da tarde, por exemplo, você esteja ainda imprimindo o material. Porque aí você imprime o material, o seu filho se dispersa, o tempo passa ou bate aquela preguiça e você simplesmente não faz. Então aqui vai a segunda dica. Terceira dica, tente evitar distrações durante esse tempo curto. Você pode ter um tempo curto com seu filho e utilizar bem esse tempo, mas é necessário que você evite distrações.
É claro que não é possível evitar 100%, ainda mais se você tem mais de um filho ou se o ambiente da sua casa não é o ambiente propício. Mas tente organizar ao máximo para que o seu filho não tenha distrações. Aqui, distrações mínimas também precisam ser notadas. Eu tinha um aluno de alfabetização, na verdade ainda tenho, só que agora ele já está quase concluindo o processo, e eu notei que durante as aulas ele fazia aula em um ambiente externo, e quando ele estava assistindo a aula, passava um passarinho, ele se distraía. Então, existem crianças e crianças. Eu sou o tipo de pessoa, e também conheço crianças que são assim, que pode estar o som mais alto do mundo, a criança está ali fazendo e não está nem aí para o que está acontecendo lá fora. Mas existem pessoas e existem crianças que não são assim, mas que na verdade qualquer coisinha as distrai. Então, olhe bem quem é o seu filho, quem é a pessoa que você está ajudando e tente dar um ambiente propício para que ele faça esse estudo. Então, essas aqui são as dicas. Quando eu falo de distrações, é bom também que você deixe o seu filho longe de televisão, longe de celular. Essa é uma coisa meio óbvia até, mas até você mesmo. Às vezes você quer estudar e deixa o celular aqui do lado. E aí toca uma notificação, você está ali lendo e já se distraiu, já está olhando o celular, o que está ali chegando para você naquele momento. Então tente sempre evitar essas distrações, busque ao máximo seguir essas 3 dicas. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse conteúdo, eu estou aqui para te avisar que no dia 13 de dezembro eu farei um evento a respeito de After Schooling. Aquilo que você precisa saber para aplicar o After Schooling com o seu filho. Se isso é do seu interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e espero você lá. Um forte abraço e até a próxima!